Inicialmente, eu gostaria, com a devida vênia, de começar cumprimentando a plateia, formada por ilustres alunos, por ilustres professores. A luz me ofusca aqui, mas eu já vi o Maurício, o André, o Antônio, o Haroldo, por ilustres advogados, colegas de balcão, de fórum, porque todos sabemos que a advocacia se faz principalmente no dia a dia. Cumprimento o meu queridíssimo e diletíssimo amigo Charles. Eu sempre digo para ele que quem merece os parabéns por ter na OAB pessoa desse quilate não é ele, mas sim a OAB, que se vê engrandecida com uma pessoa, além de afável e maravilhosa, um técnico insuperável. Cumprimento ainda os meus diletíssimos amigos, professor André, meu colega lá no mestrado, Milton Campos, meus diletíssimos amigos, professor Moacir, professor Newton, que proferiram palestras maravilhosas. Quero, finalmente, cumprimentar a todos os presentes. Claro, como sou do interior, puxo a farinha para o meu saco. Cumprimento pelo ex-presidente da OAB de Bom Despacho, meu diletíssimo amigo, professor Haroldo. Diferentemente dos que me antecederam, eu não sou nada disciplinado. Então, podem esquecer os 20 minutos. Vai gastar aí umas 2 horas, eu imagino, ou mais. Jesus! Não, fica tranquilo. Bem, meus amigos, o que me traz nesta manhã? Um tema que, particularmente, eu tenho como muito caro, muito apaixonante, que é a dissolução de sociedades. Professor Newton, eu costumo dizer que em escritórios de advocacia que militam na área de dissolução de sociedade é algo tão corriqueiro quanto divórcios. Toda semana chega uma nova batendo na gente. E é sempre um aprendizado, porque, além dos aspectos técnicos, existem também os aspectos humanos, professor, que, como a gente sabe, são muitas vezes o que mais dificultam a razoabilidade. Bem, como nós sabemos, a ação de dissolução de sociedade, conforme muito bem pontuou meu dileto amigo, professor Moacir, nós tínhamos no CPC de 1973, mais precisamente no artigo 1218, inciso 7, aquilo que for... 1218 trazia as regras do CPC de 39, cuja vigência seria mantida durante o período do CPC de 73, até que se viesse lei específica regendo a matéria. Como sobre a ação de dissolução isso não veio, aplicava-se o CPC de 1939, que era cheio de pegadinhas. Era uma delícia, eu brincava com os meus alunos, você vai ganhar, não interessa se você é autor ou réu, você vai ganhar. E vai ganhar pelo quê? Vai ganhar se você for autor, porque o réu certamente será revel, porque o prazo para contestar a ação era 5 dias. Pegava todo mundo de calças na mão. Se você fosse réu, você também ia ganhar. Por quê? Porque ia dar inépcia da inicial, porque, como bem alertou o professor Newton, é o formalismo como um fim em si mesmo, e havia um requerimento que todo mundo se esquecia, a designação de liquidante. E o juiz não podia decretar a liquidação, porque não havia pedido de designação de liquidante. Então, ele era obrigado a extinguir o processo. Então, você ganhava ou ganhava, porque ninguém estava atento ao CPC de 1939. Essa questão, agora, se vê alterada em razão dos artigos 599 a 609 do CPC de 2015, que dispõem sobre a ação de dissolução de sociedades, mais especificamente sobre a ação de dissolução parcial. Vejam os senhores o seguinte: quando a gente examina a situação de dissolução de sociedade, nós temos que investigar a possibilidade extrajudicial e a possibilidade judicial. Digo-lhes isso pelo seguinte: o artigo 5º, inciso 20 da Constituição da República prescreve que ninguém é obrigado a se associar e a permanecer associado contra a sua vontade. Regulamentando esse permanecer associado contra a sua vontade, temos o artigo 1029 do Código Civil, o qual dispõe da seguinte maneira: o sócio que quiser se despedir da sociedade deverá,
examinar, primeiramente, o contrato social. Se a sociedade for com prazo determinado, só pode se retirar da sociedade judicialmente. Se ela é com prazo indeterminado, basta que ele notifique os demais sócios com antecedência de 60 dias. E aí vem a primeira colidência entre as regras do novo CPC e as regras do Código Civil. Sim, porque o artigo 1029 do Código Civil prescreve a obrigatoriedade da notificação dos sócios. Eu sempre tive para mim que essa notificação era irretratável. E, ausente a notificação, determinaria uma carência de ação, por ausência de interesse processual. Ora, se você tem uma solução extrajudicial, para que você está judicializando? Qual a lógica disso? Quantas vezes eu era obrigado a contestar um pedido de solução de sociedade dizendo assim, estou de acordo, pode sair. Mas por que você não me notificou? Se você quiser sair, era só você me notificar, eu tinha ido embora. Os senhores acreditam que eu tenho processos que estão nessa situação há mais de 10 anos no judiciário? Por quê? Porque eu falava, gente, estou de acordo com você sair. Mas aí a ex-adversa começava. Aquela maluquice, né, ensandecida, recurso para o capeta número 8, no inferno número 5. E eu sei ali, pelo amor de Deus, eu quero que você saia logo. E não consegue sair. É um negócio ensandecedor. Bastava notificar. Tchau. Era isso? Vai em paz. Agora vamos apurar os haveres. Beleza. Não, aí eu fico discutindo se eu saí, se eu não saí, quando é que eu saía, por que eu saía, se eu não saía, quando é que eu saí, e qual é o marco da saída. Meu Deus do céu, agora vai a saída hoje, a saída daqui 60 dias, a saída daqui 30 dias, a saída com o trânsito em julgado, a sentença, a saída, sabe Deus quando era a saída. E aí vem uma colidência. Porque olhem a lógica subjacente ao Código Civil, do artigo 1029. Notificava os demais sócios, o sócio notificante era e-sócio, credor por seus haveres. A sociedade, então, tinha 60 dias para apurar os haveres do sócio retirante. Sendo que, nos 30 primeiros dias após a notificação, os demais sócios notificados podiam optar pela dissolução total da sociedade. Vem o CPC de 2015 e fala, olha, o juiz, ao decretar a dissolução, nesse caso de notificação, tomará como data da dissolução o 60º dia após a notificação da sociedade. Ué, mas a sociedade não ia ser notificada. Porque eu estou rompendo um contrato, meu amigo. A sociedade não faz parte desse contrato. Ela é efeito do registro deste contrato. Como é? Agora eu vou ter que notificar a sociedade. Agora eu vou ter que notificar a sociedade. Por força do CPC de 2015. E aí vem a maluquice ao concurso. Como é que eu vou saber quanto é que a sociedade valerá daqui a 60 dias para eu lhe pagar? Por quê? Porque você é considerado retirado no 60º dia após a notificação da sociedade. Ora, que ninguém é ingênuo, ninguém aqui é bobo, ninguém nasceu ontem. Em 60 dias, ou você quebra uma sociedade, se você assim estiver determinado, ou você fará dela um grande negócio. O grande problema é, durante 60 dias, todo mundo vai trabalhar contra a sociedade, para desvalorizá-la, para que ela pague menos ao sócio retirante. Isso é de embasbacar. Como? E mais, o indivíduo notificou e ele continua preso à sociedade por 60 dias. Vejam os senhores, não há nada mais aviltante para um ser humano que estar compelido a manter-se sócio quando você já não mais suporta uns aos outros. Não foi feliz o Código de Processo Civil. Errou por introduzir algo que não estava acampado no artigo 1029 do Código Civil. Errou porque trabalha contra os interesses da sociedade durante 60 dias.
errou por todas as maneiras que a gente possa imaginar, violando os mais comezinhos princípios da preservação da empresa, ou seja, da atividade empresarial. Não foi feliz. Porém, o Código de Processo Civil, ele trouxe ainda algo que... Eu sou formalista nesse aspecto. Ora, eu sempre tive para mim que a ação de dissolução total ou parcial de sociedade haveria um litisconsórcio passivo necessário. Sim, porque nós estamos discutindo. Qual é o grande erro? É que a maioria das pessoas se equivoca e se esquece que a palavra sociedade tem dois sentidos técnico-jurídicos. Existe a sociedade enquanto instrumento de constituição, ou seja, o contrato social, o estatuto social, e existe a sociedade quanto efeito do registro deste contrato, a pessoa, que a gente chama de jurídica, e que Pontes de Miranda critica enfaticamente, dizendo não existem pessoas jurídicas, lá no seu Tratado de Direito Privado. Toda pessoa é jurídica, porque elas só são pessoas porque a ordem jurídica o quis. E nós temos vários seres humanos que, lastimável e desgraçadamente, no planeta Terra hoje, ainda não são consideradas tecnicamente pessoas. Pois bem, meus amigos, vejam os senhores, que é o artigo 1º do Código Civil, o número 1. Pessoa, agente capaz de direitos e obrigações segundo a ordem jurídica nacional. Ponto final, bola para frente. Olhem bem, então há um litisconsórcio passivo, porque eu vou estar discutindo a sociedade enquanto contrato, portanto, entre os signatários, ou seja, os sócios, que serão necessariamente trazidos aos autos, e há um litisconsórcio passivo necessário com a pessoa jurídica, com a sociedade. Por quê? Porque, dissolvida a sociedade, ela sofrerá o efeito econômico daquela decisão. Ela quem vai pagar os haveres do sócio retirante. Então, há um litisconsórcio passivo necessário, porque, senão, eu excluo a sociedade do polo passivo, os demais sócios não têm dinheiro, e aí? Aí lá vamos nós, penhorar a cota, desconsideração reversa da personalidade jurídica. Um negócio de louco. Só que o CPC de 2015 prescreve que, citados todos os sócios da sociedade, fica dispensada a citação da sociedade como litisconsórcio passiva. Como admitir isso? Como muito bem disse o professor Newton, chega a ser ridículo uma petição inicial ter que requerer citação. Agora, soa também ridículo que o CPC dispense a citação. Exatamente pelas mesmas razões que requerer é ridículo, dispensar também o é. Porque é algo óbvio, ululante, a ampla defesa, o contraditório. Lembrem-se que a sociedade, gente, não é um excesso de zelo, mas a sociedade nem sequer precisa ser administrada por um sócio. Pode ser terceiro. Quantas vezes, né, a gente vê nos debates, né, professor Maia, de direito societário, não é isso, professor Maurício? A gente vê o chamado conflito entre os interesses da sociedade e os interesses do administrador, os chamados conflitos de agência. Como admitir-se dispensa da citação de uma parte, que não se confunde com os seus litisconsortes? Não tem sentido. Nenhum. Nenhum. Errou o legislador. Errou e errou gravemente. Na minha opinião, se eu for o autor do pedido, eu vou brigar até a última instância para citar a pessoa jurídica. Por quê? Porque eu sei o que vai vir depois. Eu sei, na hora de executar esse crédito, vai vir a pessoa jurídica dizendo, essa cláusula é nula. Por quê? Porque eu cerceou meu direito de defesa, eu vou levar esse recurso agora ao Supremo Tribunal Federal. Você não vai receber seus créditos pelos próximos 20 anos, que eu vou pendurar no judiciário.
É inacreditável uma coisa dessas. O CPC, que buscou com todas as forças, e assim o sabemos, a efetividade do processo, dispensa a citação. Bem, então, quando eu estou me retirando, é uma coisa. Mas nós temos ainda uma situação reversa, onde eu não quero sair enquanto sócio. Os demais sócios que não me querem. Eles é que me abominam. E a gente entende, às vezes, o porquê. Às vezes, a gente entende o porquê. Né? Quem milita na área sabe o porquê. Porque, às vezes, você tem um sócio lá que é uma verdadeira sanguessuga, que não colabora com nada, que tem uma cota, e é a exata cota necessária para ele atrapalhar toda a vida da sociedade, porque ele é sócio. Ele pode postular uma série de direitos, propor uma série de ações. Eu vejo isso. Para os senhores terem uma ideia, eu tive um caso concreto, onde nós tínhamos uma sociedade composta de 4 sócios, onde os 3 majoritários tinham 95% do capital. A própria lei de SA já fala, com 5% você já tem um punhado de poder. Mas era uma sociedade limitada. E aquele sócio com 5% do capital fez um estrago na sociedade indescritível. Quebrou a sociedade, mais precisamente. Após as desavenças pessoais havidas entre os sócios, o que ele foi? Na calada da noite, foi lá no estabelecimento empresarial, sede da sociedade, tirou cópias de todo o pagamento de salários extra-folha e deu de presente para todos os empregados, para o sindicato, para todo mundo. Meus amigos, não vai aqui nenhuma crítica, eu amo a justiça do trabalho. Porque é engraçado. Tudo bem, ela é psicopata, maníaco persecutório, encostou a mão, virou pregador, maníaco persecutório. Mas é a única justiça que se preocupa com o credor. Vocês já observaram isso? Todo judiciário ele é construído pensando no devedor. Qual a única justiça que preocupa com o credor? A justiça do trabalho. Né? Olhem os senhores, que curioso. Mas a justiça do trabalho, os senhores riram, não foi à toa. Eu também, ela é risível. Porque ela se preocupa tanto com o credor que ela se esquece de algo. Existe lei. Né? Não cabe a nós, não é democrático nem republicano, acharmos-nos acima da lei. Nenhum de nós está acima da lei. Né? Quem é meu aluno aqui, eu vejo vários, todos sabem que eu sou uma pessoa de convicção liberal. Para mim, o governo não deveria intervir numa série de lugares que o governo intervém. Eu não entendo a lógica, de um punhado de companhias serem subsidiárias integrais ou de sociedade de economia mista, serem sociedades de economia mista. Para mim, tinha que ser tudo privatizado. Tudo privatizado. Quem é da minha idade se lembra quanto é que nós pagávamos para ter um telefone em casa, $3.500 no meu caso. Privatizou. Hoje ninguém aguenta mais as companhias telefônicas ligando todo dia. Quer um telefone? Arruma um telefone para você, é o telefone do ano. Né? Então, vejam, todos nós. Mas isso não torna a minha convicção pessoal acima da lei. Se juiz eu fosse, certamente, com dor no coração muitas vezes, porém eu só guardo um princípio: dura lex, sed lex. A lei é dura, porém é lei. Vejam, o que acontece? Quando nós deparamos com essa situação de sócios minoritários inconvenientes, nós temos a exclusão do sócio, autorizada judicialmente, evidentemente, sempre possível, mas também autorizada extrajudicialmente, que está lá no artigo 1085 do Código Civil, né, que vai impactar a dissolução parcial pelo lado reverso, onde eu não saio, eu sou excluído.
A lei prescreve, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, leia-se, da atividade empresarial, em virtude de atos de inegável gravidade. Jesus, aqui acabou. Eu nego tudo, eu nego até que eu sou careca. Se eu nego, imagina o meu cliente, não é, doutor Nilton? A gente já sabe, o cara assim, não, eu? É bom que eles mentem para a gente. Assim, meu querido, mentir para o advogado é um problema. Eu não estou aqui para te julgar, mas eu preciso saber para eu te defender. Não, jamais fiz isso. Eu só fiz um pedacinho disso aí. Olha só, eu aprendi uma coisa, eu fui diretor do DAJ, Departamento de Assistência Judiciária da UFMG, e eu nunca tive aptidão para o direito penal. Reconheço a minha... Que é isso? Você ficou doido? Guarda essa caixa disso aí. Olha só, eu tive uma aptidão. Eu aprendi uma coisa, Charles, meu amigo, não sabendo nada de direito penal, eu aprendi uma coisa. Quer saber o que o criminoso fez? Pergunta para a mãe dele como são os amigos dele. Meu filho é um ser puritano. Os amigos dele o estragaram. E aí começa a falar, não presta, vagabundo, não sei o quê. Aí eu vou para Jesus Cristo, né? Bíblico. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Bem, meus amigos, então, o que é um ato de inegável gravidade? Modesto Carvalhosa nos dá 3 exemplos nos seus comentários ao Código Civil. Ele vai prever violação à lei, mas é uma violação à lei que prejudica a atividade empresarial. Pisou numa barata, meio ambiente, coitadinho, violou as regras de direito ambiental. Porque quando você quer excluir, você fica igual Petrobras, prospectando em águas profundas alguma ilegalidade para você jubilar o cara. Mas não é qualquer ilegalidade, é uma ilegalidade que prejudica a atividade empresarial. Violação ao contrato social e quebra da Fectio Societatis, que tem anunciado aí dizendo que não é. Isso me lembrou, doutor Nilton, como o senhor falou aí com precisão. Tem gente que ainda acredita ser necessário demonstrar culpa no divórcio. Tem gente que ainda acha que é necessário demonstrar culpa na exclusão. Meu amigo, eu não quero mais ser seu sócio. Dúvidas? Então, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa em razão de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade mediante alteração do contrato social, extrajudicialmente. Aí vem o vírgula, desde que prevista neste a exclusão por justa causa, que era uma doutrina, vejam, senhores, J.X. Carvalho de Mendonça, José Xavier Carvalho de Mendonça, quer dizer, 1500 a.C., que prevaleceu na reforma do Código Civil de 2002, também tramitou 30 anos no Congresso, já nasceu velho. E aí vem o parágrafo único. A exclusão de que trata esse artigo somente poderá se dar em assembleia ou reunião especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado. Que acusado? Não estou te acusando de nada, só não quero mais ser seu sócio. Ciente o acusado em tempo hábil para exercer ampla defesa contraditório. Vejam, se você conseguir fazer essa assembleia ou reunião de sócios, ótimo, você exclui o sócio. Isso se não houver um juiz para dar uma liminar para voltar com o sócio. Né? Eu falo que é cirurgia de reinclusão de tumor. Você tirou o tumor, aí, pá, recoloca o tumor aí, meu amigo. Olhem bem, meus amigos. Como eu dizia aos senhores, então, nessa saída ou exclusão, eu tenho a dissolução parcial. Mas o novo CPC trouxe uma coisa maravilhosa, ao dizer que a ação de dissolução pode ser para dissolver e liquidar, ou seja, para apurar os haveres e pagá-los, apenas para liquidar, ou seja, já houve a dissolução, vamos apurar o quantum debeatur, ou apenas para dissolver. E que, citados réus, eles podem concordar com a ação,
Se concordar com a ação, não há honorários, não há custas dessa fase, segue-se com a fase de liquidação nos termos do artigo 599 seguinte CPC. Se contestar, 15 dias. E aí, procedimento ordinário para ver se consolida a dissolução. Consolidada a dissolução, fase de execução. Bem, meus amigos, uma última informação antes que eles me joguem alguma coisa aqui. A atividade do advogado se tornou muito mais relevante. Por quê? Algo que já era consolidado na doutrina e nas jurisprudências. Que, se o contrato social dispuser como serão apurados os haveres, o juiz dará cumprimento, sendo que cabe à parte prejudicada mostrar que aquela hipótese pode ser lesiva. Mas, ordinariamente, autonomia da vontade. O que o contrato social dispuser, ou seja, o que nós advogarmos considerarmos justo, as partes pactuaram, a intervenção nesse ânimo dos sócios deve ser mínimo minimorum. Cabe-nos fazer isso. Porém, lamentavelmente, o que a gente observa é que os contratos sociais raramente dispõem sobre esse tema. Eu perdi noção do tempo, acabei viajando em outras coisas e peço desculpas por ter tomado além do meu prazo. O único que não tem disciplina germânica. Sou latino, graças a Deus. Obrigado, meus amigos.